Bem, hoje eu vou mostrar como obter o gráfico dessa função trigonométrica. Bem, aqui a gente tem a função f de x é igual a menos 1 mais seno de 2x. Obviamente isso não é uma função comum, que já tem um gráfico pronto, como a função seno de x, cosseno de x. E a gente tem que fazer algumas manipulações aqui para encontrar o domínio dela do primeiro período, pelo menos. E encontrar também qual é o novo conjunto imagem dessa função. Porque a gente vê que tem um menos 1 aqui influindo diretamente aqui nesse seno, que é a obtenção da nossa imagem. E a imagem é dada por isso aqui tudo. Qualquer valor que multiplica ou soma, de qualquer modo, interfere no comportamento do gráfico, seja na amplitude ou na translação do gráfico, no caso. O que acontece? Aqui a gente tem a imagem, que normalmente começa em menos 1 e termina em 1. Esse é o range da função. Só que aqui a gente está somando menos 1 à imagem. Sempre. Todo valor que eu jogar aqui eu estou somando menos 1. Então, teoricamente, a gente tem que somar menos 1 aos dois limites do intervalo da imagem. O limite inferior e o limite superior. Menos 1, menos 1, menos 2. Menos 1 mais 1, 0. Por isso, a imagem é isso. Agora, para a gente encontrar essa entrada aqui, a gente vai escolher uma letra aleatória aqui, chamada 2x. A gente sabe que o nosso x, se isso aqui fosse um x comum, a gente sabia que o seno de x, a gente já tem os valores pré-definidos para ele. Só que aqui a gente não tem qual o seno de 2x, só se a gente jogar na calculadora. Mas a gente não pode fazer isso agora, a gente quer fazer o gráfico manualmente. Por baixo dos panos é isso. É isso aqui que as calculadoras gráficas fazem. Elas fazem todo esse cálculo para determinar qual a nova forma dessa função. A gente tem que x aqui é t sobre 2. Ou seja, ele é sempre metade do x. Ou seja, aqui, para x ser zero, eu tenho para o valor de t ser zero, que é o que eu quero, eu vou ter que jogar que número aqui? Zero. Seno de zero, a gente sabe que é zero. Só que aqui a gente tem o menos 1. A gente vai jogar esse menos 1 na fórmula. Porque isso aqui é y, f de x é y. Então, menos 1 mais 0, menos 1. Aqui a gente tem o π sobre 2, que é o próximo valor notável do ciclo. Para a gente encontrar π sobre 2 aqui, a gente tem que multiplicar que número por 2? Esse aqui, né? Porque 2 simplifica com 4, fica π sobre 2. O seno de π sobre 2, a gente sabe que é 1. 1 é isso aqui que a gente está encontrando. 1 é isso aqui. Menos 1. 0. A gente tem que multiplicar que número por 2 para a gente encontrar π. Π sobre 2. Teoricamente, a gente só vai pegar os valores notáveis e dividir por 2, que é o que a gente encontra aqui na nossa entrada. 3π sobre 2 por 2 dá 3π sobre 4. 2π sobre 2 dá π. A gente tem que o seno de π é menos 1. No caso, o seno de π é zero, no caso, né? O seno da função normal é zero. Só que aqui em cima tem um menos 1. Então eu tenho menos 1 aqui. Menos 1 mais 0, menos 1. Isso significa o quê? Que a gente está tentando encontrar as entradas para essa função. Porque a gente não pode trabalhar com 2x. Teoricamente, esse 2 ali no x, ele está encolhendo o gráfico horizontalmente. Porque a gente percebe que o nosso período está diminuindo por 2. Ele está diminuindo. Quando a gente for desenhar o gráfico, a gente vai ver. Em comparação à função seno normal, ele vai terminar de zero. Vai começar de zero e vai terminar em 2π. No nosso caso aqui, da nossa função menos 1 mais seno de 2x, a gente começa em zero e termina em π. Ou seja, eu não gosto de usar esse termo, mas é como se ele terminasse o gráfico mais rápido. É isso que acontece quando ele dobra a entrada. A gente tem entradas que encontra um período que vai repetir tanto para frente infinitamente quanto para trás infinitamente a cada π unidades.
ele vai repetir esse padrão. Menos 1, 0, menos 1, menos 2, 1. Se a gente jogar no GeoGebra, a gente vai encontrar isso. Agora aqui, para não prolongar muito, a gente sabe que a imagem menos 1 aqui é esse resultado aqui. E ele é essa entrada aqui, 0. Para 0 aqui, eu vou ter o quê? Eu vou ter menos 1. É só a gente jogar na fórmula que a gente vai encontrar esse y aqui, que é justamente essa função aqui em cima. Então, para 0, x0 eu tenho um y menos 1. Ele está mais ou menos aqui, porque a gente considera que o menos 2 é o fim do gráfico, né? Porque a gente não vai mais nem para baixo nem para cima. Então, desenhar isso dessa forma facilita a gente entender o desenho, né? Tá. Então, eu tenho que o seno de 0, o menos 1 seno de 2, 0, vai ser menos 1 seno de 0, vai ser menos 1. Então, quando x é 0, eu tenho menos 1. Eu começo o gráfico em menos 1. Tá. Agora, quando é π sobre 4, a gente não vai usar π sobre 2. Π sobre 2 está mais ou menos aqui. Vou colocar ele aqui de exemplo. Mas o π sobre 4 é justamente metade. Que seria o quê? 45 graus. Em graus, no caso, né? Aí aqui, a gente tem que o nosso x igual a π sobre 4, ele contra o gráfico em y igual a 0. Então, ponto, o seno de π sobre 4 vai estar aqui, ó. Ponto. Deixa eu tirar a câmera. Marcar com azul, que fica mais fácil para mim. Agora, a gente vai para o π, que é justamente nosso π sobre 2, que já é aqui. Tá. No π sobre 2, a gente vai ter a imagem em menos 1. Se a gente jogar π sobre 2 ali em cima, a gente vai encontrar. É isso que a gente está fazendo aqui na tabela. Aí, π sobre 2, no caso aqui, esse π sobre 2, vai até menos 1. Então, a gente vai pegar... Deixa eu desenhar em linhas discretas aqui para não atrapalhar o nosso desenho. Pronto. Esse é o ponto. π sobre 2 e menos 1. E y é menos 1. Tá. Agora, a gente vai encontrar o 3π sobre 4. A gente tem que... a gente vai ter... Vai ficar bem estreito esse gráfico. Aí 3π sobre 4. 3π sobre 4 é o que? 45, né? Aí vai dar... 90. Aí vai dar mais ou menos uns 135 graus. A gente vai colocar o π aqui. E ele vai estar mais ou menos aqui. Bem próximo, depois da metade, depois de 150. Depois de... Não, vai estar antes de 150, mas vai estar uma distância boa ainda. Aí aqui é 3π sobre 4. 3π sobre 2 já é 270, é bem depois do π. Tá entendendo? E o π já é o 180, que é o final. Então aqui no 3π sobre 4 a gente vai ter já no range máximo. Ele vai chegar em menos 2. É sempre complexo, a gente tem que tomar muita atenção quando for fazer esses gráficos de função trigonométrica, porque é muito fácil da gente errar o que a gente está fazendo. E aqui, no π, que é o último, a gente vai encontrar menos 1. Desculpa. π aqui a gente vai encontrar menos 1. E aqui eu não sou muito bom em curva, mas eu vou tentar fazer esse esforço aqui.
Tá. Aqui é o gráfico. E o período, que é de quanto em quantas unidades no ciclo ele vai se repetir, é π. Ou seja, a cada π unidades radianas, ele vai apresentar esse padrão, essa forma de gráfico, tanto depois desse ponto aqui, para frente, diversas vezes, infinitas vezes, quanto antes desse ponto aqui, para trás, diversas outras vezes. É isso que acontece aqui. Normalmente o gráfico ia terminar lá em 2π. Esse gráfico ia ser o dobro, basicamente. O outro gráfico seria o dobro de comprimento do período, no caso, né? Ele levaria exatamente o dobro de unidades para obter o primeiro período da função. É isso que acontece. Esse 2x está encurtando essa forma de encontrar os valores para essa função. Para essa função vai ser 2 vezes mais rápido. Ou seja, cada π ele sempre vai apresentar essa curva, esse padrão, essa curva característica. Bem, esse aqui foi o vídeo, espero que não tenha ficado muito complexo, porque de fato é complexo. Mas eu vou tentar em outros vídeos explicar melhor sobre as funções trigonométricas e como a gente encontra os gráficos, para ficar mais fácil vocês entenderem.